Vocês já pararam pra perceber que toda vez que sai um filme de terror pra crianças e adolescentes, sempre surge uma corja de adulto, macaco velho, babão, pra dizer que esse tipo de filme é bobinho, como se fosse uma coisa ruim? Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fior e no vídeo de hoje a gente está reunindo uma galera aqui em volta da fogueira, assando um marshmallow, contando causos bizarros de terror, porque a gente vai falar um pouquinho sobre Histórias Assustadoras para Contar no Escuro, um filme de 2019 que é muito querido por mim e que infelizmente não recebeu o amor que deveria ter recebido. Bom, lá vai os recadinhos de novo. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. E não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição. This town has told stories about me. Horrible stories. Então, como eu ia dizendo, Histórias Assustadoras para Contar no Escuro foi um filme de 2019 dirigido pelo André Ovre... Ov... Enfim, esse nome que vocês estão vendo aí embaixo. Ele é um terror adolescente bem tranquilo, bem good vibes, bem comfort movie, que inclusive conta com a produção do Guillermo del Toro, o diretor responsável por filmes como Hellboy e A Forma da Água. Na história, a gente segue um grupo de adolescentes burros e tapados que entram numa casa mal assombrada no dia de Halloween. Essa casa pertencia a uma antiga bruxa e é lá que a nossa protagonista fofinha e carismática, a Stella Nichols, acaba recuperando um livro perdido de histórias que supostamente pertencia à tal da bruxa. Só que quando ela abre esse livro, novas histórias começam a ser escritas misteriosamente. E essas histórias envolvem tanto os amigos da Stella quanto pessoas que estavam na casa naquele dia. E a partir daí, cada um desses personagens vai desaparecendo, morrendo misteriosamente e sendo perseguido por criaturas assustadoras. When the stories write themselves, it all comes alive. Eu vi esse filme no cinema assim que ele foi lançado e, sendo bem honesto, foi uma das melhores coisas que eu fiz naquele ano. Primeiro porque eu acho que, mesmo sendo um filme bobinho e com alguns problemas, ele ataca tudo aquilo que eu mais gosto no terror. Ele tem personagens muito carismáticos, ele tem monstros realmente apavorantes e toda a vibe do filme é muito bacana. Tem bruxa, tem espantalho, tem zumbi, tem adolescente morrendo. É uma verdadeira carreta furacão de monstros. Igual um outro clássico do cinema que é Scooby-Doo 2. E só pra vocês terem uma ideia do tamanho do meu surto com esse filme, assim que eu saí do cinema e cheguei em casa, eu fui na Amazon e comprei essa versão aqui do livro que é importada e parcelei em 200 vezes e tô pagando até hoje. Pois bem, desde a primeira vez que eu vi esse filme, ele meio que se tornou um comfort movie pra mim. E eu sei que é estranho falar isso de um filme de terror. Aqui a gente tem morte, a gente tem criança desaparecendo, a gente tem uns monstros bem asquerosos, o caralho a quatro. Só que eu acho que ele consegue fazer algo muito além de só mostrar adolescente se fudendo. Aqui, por mais que os monstros sejam bem terríveis e bem interessantes, a gente consegue criar, de fato, uma conexão com os personagens. Mesmo eles sendo bem burros, porque afinal de contas, quem é que entra numa casa assombrada no dia das bruxas para pegar o livro que pertencia a uma bruxa? Tanto que, quando essa galera começa a desaparecer, ser perseguido e tudo mais, a gente fica um pouco desesperado, porque esses personagens são realmente muito cativantes e os atores que interpretam eles também são bem bons. Só que mais do que isso, eu gosto de como esse filme, mesmo sendo um terror voltado para crianças e adolescentes, consegue inserir aquela ideia de crítica social foda. Como esse filme é ambientado na década de 60, a gente tem uma exploração bem interessante de várias questões políticas dos Estados Unidos naquela época. O tempo todo a gente vê na televisão ou no noticiário algumas notícias sobre a eleição do presidente Lyndon B. Johnson, o assassinato do John F. Kennedy e principalmente a Guerra do Vietnã, já que naquela época os adolescentes e jovens adultos dos Estados Unidos estavam sendo obrigados a ir lutar em outro país e muitos deles foram estraçalhados nessa palhaçada imperialista. Nisso a gente tem um personagem muito complexo e muito interessante para a história, que é o Ramon Morales. No começo ele não faz parte do grupinho da Stella,
Na verdade, ele acabou de chegar na cidade onde a história é ambientada e ele parece estar fugindo com medo de alguma coisa. Depois a gente descobre que ele na verdade está fugindo do próprio governo dos Estados Unidos porque ele foi chamado para ir para a guerra e ele não quer ir de jeito nenhum. O irmão dele já foi, morreu e voltou para a família em pedaços. Então aqui a gente tem essa construção de uma crítica bem ferrenha à política externa do país. E vale lembrar que isso é uma coisa muito importante até hoje, porque até hoje os Estados Unidos gostam de exportar soldados para morrer em guerras em outros países. O filme também tem uma exploração bem bacana por parte da Stella, que é uma menina muito inteligente, muito criativa, muito cheia de sonhos e que quer ser uma escritora. Só que ela não consegue fazer isso vivendo na cidade que ela vive e ela também não pode sair de lá por causa do pai dela. You don't read the book. The book reads you. Mas enfim, tirando toda essa parte das críticas sociais foda, eu gosto muito de como esse filme funciona, porque ele passa uma vibe legal. Eu tô muito acostumado a ver uma galerinha velha, fã de terror, que acha que todo filme de terror precisa ser sombrio, sangrento, macabro, sanguinário, ter o logo da A24. E enfim, é como se esse gênero fosse exclusivo só para adultos, e eu não acho que deveria ser assim. Eu acho que o medo é um sentimento que a gente cultiva desde cedo, principalmente porque é uma das sensações mais comuns e presentes na história da humanidade. Então eu realmente acho isso uma bela de uma balela, eu não acho que esse filme precise ser adulto para ser reconhecido, e eu gosto como ele é bobinho, leve, tranquilo, porque isso faz uma conexão especial com um público jovem que está começando a se interessar pelo gênero. E me incomoda muito esse pensamento vindo do fã ou do nerd adulto de que tudo precisa ser feito pensando nele. Isso a gente vê bem comum em alguns gêneros, principalmente o terror e, sei lá, super-herói. Isso não só é limitante para artistas e, enfim, para quem quer contar esse tipo de história, mas também para o público, porque meio que desconsidera que crianças e adolescentes podem começar a se interessar por terror a partir desses filmes mais leves. Eu mesmo, por exemplo, cresci lendo e vendo Goosebumps, e foi uma das coisas que fez com que eu perdesse um pouco do meu medo por filme de terror. Então eu acho muito egoísta ver esses adultos aí com síndrome de alecrim dourado achando que qualquer filme que seja um pouco mais leve e menos sangrento, menos sombrio, seja necessariamente ruim por causa disso. Aliás, voltando um pouquinho pro livro, é importante lembrar que o filme foi baseado nisso aqui, Scary Stories to Tell in the Dark, que é uma antologia de contos escrita pelo Alvin Schwartz, que adivinha só, é feito para crianças. Nesses livros, o autor faz um trabalho muito conciso e muito pertinente de juntar várias histórias de terror que são presentes em outras culturas. E ele traz isso de uma forma um pouco mais simplificada, em histórias de mais ou menos 5 páginas, que são feitas para ser lidas por crianças. Inclusive, existem alguns contos onde ele não só conta essas histórias, como também dá alguns indicativos para que as crianças possam performar esses contos para os amigos. Tipo, sei lá, ai, dá um susto no seu amigo agora, grita aqui desvairadamente, finge que tá possuído e espera um padre chegar. Coisa do tipo. Uma coisa que eu acho bem interessante, diga-se de passagem, é que esses livros são ilustrados por um moço chamado Stephen Gummel. E assim, são desenhos realmente assustadores. Esses dias eu tava lendo esses livros de madrugada e ao virar uma página tinha uma ilustração meio cabulosa e eu literalmente tomei um susto. Sim, eu sofri um jumpscare literário. E o filme também faz uma homenagem bem bacana pro trabalho desse cara, principalmente porque todas as criaturas são fielmente inspiradas nos desenhos dele. A gente tem, por exemplo, o espantalho Harold, que é a cara do Bolsonaro, e a gente também tem uma moça pálida, muito grande, que é a dona da cena mais tenebrosa do filme. Eu fico com um cagaço filho da puta só de lembrar. E bem, o filme foi lá, fez uma bilheteria razoável, e existem boatos aí de que vai ter uma continuação. O próprio Guilherme Del Toro já falou sobre. E tanto ele vai voltar para produzir, quanto o André, do nome esquisito lá, vai voltar para dirigir. Só que eu honestamente acho que não vai sair do papel não, gente. Já faz muito tempo, não tem nenhuma novidade, e honestamente eu vou ficar meio triste se isso acontecer, porque o primeiro filme termina com um gancho bem grande e eu realmente gostaria de ver mais desse universo. E eu sei que você deve estar se perguntando aí, mas Gustavo, por que você está falando desse filme que só você assistiu? Bem, porque eu quero. Na verdade, eu vim aqui recomendar esse filme para vocês porque eu honestamente acho ele bem subestimado.
Principalmente por causa dessa galera chata aí que chegou, ai meu Deus, é filme pra criança. Tá, vai assistir as 50 mil continuações ruins de Jogos Mortais e deixa o povo em paz, sabe? The Jangling Man is coming. Enfim, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, e me digam aí se vocês conhecem o Histórias Assustadoras pra Contar no Escuro. Caralho, que título longo. Inclusive, eu também recomendo que vocês vão atrás para procurar um pouco sobre os livros do Alvin Schwartz, porque eles são muito bons e eles conseguem passar muito essa vibe de uma coletânea de histórias de terror. Eu só não sei se existe atualmente no mercado disponível alguma edição brasileira desses livros. Mas me sigam também nas redes sociais que estão aqui embaixo e não se esqueçam, eu vejo vocês muito em breve. Eu amo que eu acabei de fazer um vídeo de sei lá quantos minutos, que é basicamente a versão live action daquele meme Itaque Stream na Lenda, porque eu realmente queria que as pessoas vissem mais esse filme, pro estúdio perceber que tem interesse e finalmente lançar uma continuação. E pra quem não viu, o primeiro tá disponível no Prime Video, ou pelo menos estava até a gravação desse vídeo.